Olá! Algumas pessoas estão compartilhando o último quadro da nova NR1, que ilustra os dispositivos revogados de diversas normas regulamentadoras como se fosse o fim do mundo, e fazendo terrorismo contando com a desinformação das pessoas. É verdade que foram suprimidos itens redundantes nas respectivas normas, sendo contemplados na nova redação da NR1. Está, de fato, ocorrendo a modernização e coisas inúteis estão sendo suprimidas. Como, por exemplo, a NR2, que trazia a obrigatoriedade de inspeção prévia nas empresas e a emissão de um certificado de aprovação de instalações, certificado que nunca foi expedido, e inspeção que não acontecia efetivamente. A NR2 era uma norma inócua. A NR1, que tinha um espírito do direito de saber, ela não era tão consultada assim. Hoje ela passa a ser o referencial de todas as outras normas. Vamos entender um pouco do que aconteceu com relação a essas supressões. O quadro final da norma número 1, da nova redação da norma número 1, se refere à supressão, à revogação de alguns dispositivos de outras NRs. Por exemplo, a norma número 5 tem os dispositivos 5.35 e 5.37 revogados, a norma número 9, o 9.6.3 e o 3.1.2 do anexo 2 e o 5.3 do mesmo anexo 2 também revogados, norma número 10, 10.13.1 revogado, 10.14.1 revogado, 10.14.5 revogado e assim por diante, NR13, NR20, NR32, NR33, NR34, a NR35 que teve mais itens revogados. A linha C do subitem 35.2.2, item 35.3.1 e assim por diante. O governo federal lançou no dia 30 de julho um amplo processo de atualização das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, legislação aplicável à segurança e saúde do trabalho, já isso anunciado há algum tempo, que gerou outra confusão e outro alarde também por parte de pessoas desinformadas e que não têm interesse, na verdade, em compartilhar a informação correta. As normas regulamentadoras elas sofrem revisão há algum tempo, né? E essa revisão passou a ser realizada a partir de um grupo tripartite, com a participação de representantes dos empregadores, dos empregados e das empresas. Isso desde a revisão da criação do anexo 13A da NR15. Essa foi a primeira experiência de grupo tripartite. O anexo 13A que trata da prevenção da exposição ocupacional ao benzeno. E a partir daí, isso se repetiu, as normas passaram a ter consulta pública e as pessoas mandam seus comentários e a sociedade passa a funcionar com essa participação. Isso não mudou, isso continua acontecendo. Só que a ideia do governo, nesse momento, não é mais simplesmente revisar, mas fazer uma reforma e uma atualização dessas normas. As normas passarem a ser racionalizadas. Vamos tentar entender como isso está acontecendo no ponto de vista dessa revisão da NR1. Então tem lá aquele quadro que nós comentamos, e esse quadro revoga alguns itens da norma, alguns itens normativos. Vamos tentar entender que tipo de itens são esses. Então um dos itens revogados na NR9, por exemplo, ele trata do item 9.6.3. O empregador deverá garantir que na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato suas atividades, comunicando o fato ao supervisor hierárquico direto para as devidas providências. Esse é o item 9.6.3 da NR9. Acontece que o item no anexo 2 da NR9, o item 3.1.2 diz a mesma coisa. Quando o trabalhador tiver convicção fundamentada em sua capacidade e experiência de que exista risco grave e iminente para sua segurança e saúde ou para terceiros, deve suspender a tarefa e informar imediatamente os seus superiores. O mesmo acontece na norma número 10, que trata de segurança em instalações e serviços de eletricidade. No item 10.14.1, o texto é o mesmo. Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa.
A gente tem isso também na NR13, no item 13.3.6.3, que fala os trabalhadores, com base na sua capacitação e experiência, devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, né? Isso acontece no 13.3.6.3.1, que diz que é dever do empregador assegurar aos trabalhadores o direito de interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, né? Mais adiante a gente tem lá a NR20, que trata de segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis, que diz no item 20.20.2 que os trabalhadores, com base na sua capacitação e experiência, devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, né? E a gente percebe que mais à frente a gente tem ainda a NR35, item 35.2.2, cabe aos trabalhadores interromper suas atividades exercendo o direito de recusa. Então a gente percebe que são itens redundantes. Esses itens foram suprimidos, eliminados dessa norma e foram contemplados no item 1.4 da NR1, que diz exatamente o seguinte: o item 1.4 fala de direitos e deveres do trabalhador. E o item 4.3 diz o seguinte: o trabalhador poderá interromper suas atividades quando considerar uma situação de trabalho onde, seu ver, envolva risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Portanto, se trata de redundância, e essa redundância foi suprimida, foi eliminada das outras normas e colocada nesse item da NR1. Bem, com relação a outros itens, a gente tem, por exemplo, na NR 5, o item 5.35, que trata de treinamento. Na NR9, outro item suprimido, no anexo 2 da NR9, diz que, no 5.3, que a capacitação referida no item 5.1 poderá ser realizada na modalidade de ensino à distância, né? Não fala com respeito a treinamento. Quando a gente chega lá no item, na NR20, né, itens 20.11.17.1, o certificado deve conter o nome do trabalhador, fala de como o certificado de treinamento deve ser emitido. E a seguir diz que o certificado deverá ser fornecido ao trabalhador. A norma a NR 33 diz que no seu item 5.3.5.2 que o empregador deve desenvolver e implantar programas de capacitação. E fala em alguns itens mais sobre capacitação. E o mesmo se sucede em outras normas, na NR 34, na NR 35, né, que fala também o empregador deve promover programa de treinamento, e tem um item todo de 35.3.3 que diz que o empregador deve realizar treinamento periódico bienal, né? Então todo esse aspecto de treinamento foi suprimido, foi eliminado dessas normas e passou a constar na NR1. No item 1.6, que fala de capacitação e treinamento em segurança e saúde do trabalho. O item 1.6.1 diz que o empregador deve promover a capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto nas NR, né? Então, na verdade, esse referencial se aplica a todas as NR e aos aspectos de treinamento que envolvem essas NR. No item 16.1, no item 1.6.1.1, diz que ao término dos treinamentos inicial, periódico ou referencial previstos nas NR, deve ser emitido certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador. Ou seja, o que está sendo eliminado dessas normas são coisas redundantes e coisas que são absolutamente inúteis para a segurança e saúde do trabalhador. Então acaba valorizando muito mais a NR1, né, que tem essa cultura ou esse espírito do direito de saber, tornando essa norma um guia do que deve ser aplicado às outras normas todas, nos aspectos de segurança, de treinamento em segurança e nos aspectos de recusa ao trabalho. Portanto, o que está sendo feito, de fato, nessas revisões normativas, é tornar as normas mais racionais, né? Eliminando alguns lixos contidos nela. Nós já falamos que existe, por exemplo, uma tabela de Lidl quando se fala em PCMAT, e são coisas que não agregam valor e que não trazem nenhum tipo de praticidade. Com relação à NR12 também, esse mesmo espírito foi implantado, só que na consonância, no sentido de tornar uma norma que permita às indústrias, no cenário atual da economia do país,
funcionarem, né? Funcionarem, se tornarem competitivas e sem negligenciar com a segurança e saúde do trabalhador. Muito obrigado. Fiquem com Deus.